Olá, olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um momento do nosso livro Orientação da Criança. Vamos acabar com o nosso capítulo que se chama, deixem-vos dizer, os efeitos de práticas prejudiciais, e diz assim: tornar-vos inteligentes nestas coisas. A condescendência com as paixões inferiores levará muitíssimos a fechar os olhos à luz, pois temem ver pecados que não estão dispostos a abandonar. Todos podem ver, se quiserem, caso prefiram as trevas em vez da luz. Nem por isso será menor a sua culpa, porque não leem os homens e mulheres, tornando-se mais versados nestas coisas que tão decididamente afetam sua resistência física, intelectual e moral. Deu-vos Deus uma habitação para que dela cuideis e a conserveis nas melhores condições para seu serviço e sua glória. Vosso corpo não nos pertence. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 19 e 20. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Claramente, por isso é que nós, sendo o templo do Espírito Santo, temos que proteger o nosso corpo de todas as coisas más, como drogas, como tabaco, como devemos ter uma alimentação equilibrada, à base de vegetais, de frutas, para que também não tenhamos muitas doenças. Porque é que nós não comemos carne de porco e não comemos os peixes que não tenham escamas e barbatanas? Porque tudo o resto diz que na Bíblia são imundos para nós. Nós devemos fazer, não porque somos de uma religião, mas sim pela nossa saúde. Tudo o que está na Bíblia deve ser seguido à risca, porque Jesus é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós ainda não temos a nossa percepção para o dia seguinte, nós não conseguimos atingir, mas Jesus sabe o que vai acontecer agora, daqui a 5 minutos, daqui a 2 horas. E Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele diz na Bíblia que é muito bom os vegetais, as frutas, e que há alguns certos alimentos que não são bons. Por exemplo, até a carne de vaca é uma carne escura e que não se deve comer muito, porque cada vez os animais estão mais impuros, porque comem certas coisas para crescerem mais rápido e depois são mandados para abater e por vezes as coisas, nós temos visto na televisão, por vezes situações muito encrencadas. O leite também temos que ter um cuidado. Há pessoas que são alérgicas a leite, porquê? Por causa de algumas substâncias que o leite tem. Tudo isso nós devemos ter cuidado, não devemos beber sumos com gás, porque o gás faz-nos mal. Há quem beba muito, mas é uma coisa que nós devemos ter em atenção. O café é uma... Opa, o café é assim... Deus não nos proíbe de beber café, mas diz-nos que o café não é muito bom para a nossa saúde, no sentido, há pessoas que bebem tantos cafés por dia, aquilo tem tanta cafeína. Devemos ter a Coca-Cola, por exemplo. Estou-me a lembrar de alguns aspectos, não é? Os fritos, por exemplo. Não devemos comer, quando nós fazemos uma dieta, o que é que nos fazem? Tiram logo os fritos dos hidratos de carbono, não é? E põem-nos a comer cozidos e grelhados. Por que será? Porque Jesus é que sabe o que é fundamental para nós, para o nosso corpo, para que nós tenhamos uma mente sã, um corpo são, para que nós consigamos ter uma inteligência como Jesus teve.
ou tem ainda, não é? Nós precisamos de tudo isso, de uma boa alimentação, de uma boa estrutura, de uma casa para estarmos em paz. Precisamos de um trabalho para podermos trabalhar, não é? E pagar as nossas contas. Todas essas coisas são feitas. Jesus diz na Bíblia que é importante que nós tenhamos uma vida normal. Claro que todas as pessoas têm dificuldades, mas isso não implica que nós não possamos ter isso, não é? Vamos então para um novo capítulo que é advertências e conselhos. E porquê que eu vim para aqui? Porque há aqui alguns pontos, não é todos, mas há alguns pontos que eu quero vos dizer. Por exemplo, diz assim: o ignorante deve ser iluminado. Não importa quão elevada seja a profissão de uma pessoa, os que estão dispostos a empregar-se em satisfazer a concupiscência da carne não podem ser cristãos. Como servos de Cristo, sua ocupação, meditações e prazeres devem consistir de coisas mais excelentes. Muitos ignoram a pecaminosidade desses hábitos e seus resultados certos. Estes devem ser esclarecidos. Exatamente, estamos a falar do nosso corpo, mas até na nossa vida diária, as coisas que nós fazemos, por exemplo, devemos fazer exercício físico, mas também não devemos fazer exercício físico que nos mate, que nos dê, que nos angustie, que nos deixe a morrer. Por exemplo, Jesus diz que não é muito importante estarmos a tomar atenção especial ao nosso corpo, ou seja, pormos o nosso corpo à frente de Jesus. Nós devemos, há muitas pessoas que por vezes fazem exercício físico e aquilo é uma pressão na mente, enquanto eu não chegar àquele peso eu não vou descansar, e isso não é importante. Importante é tu seres saudável, é tu comeres aquilo para não teres muitas doenças. Não quer dizer que as pessoas saudáveis, há muita gente saudável que tem doenças, mas isto também tem a ver com a genética de cada um e toda a situação, e também tem a ver com o pecado, não é? Pois o pecado veio trazer muitas coisas maléficas à nossa vida, mas por isso nós precisamos estar ao pé de Jesus para que essas coisas más se tornem boas. Diz assim: alguém que pediu orações para ser curado. Meu marido e eu assistimos uma vez a uma reunião em que nossas simpatias foram solicitadas por um irmão que sofria grandemente com a tuberculose. Achava-se pálido e emaciado. Ele pedia as orações do povo de Deus. Disse que a família estava doente e que perderam um filho. Falava com sentimento acerca dessa perda. Disse que havia tempos e esperava poder ver o irmão e a irmã White. Acreditava que se orassem com ele, seria curado. Terminada a reunião, os irmãos chamaram-nos a atenção para o caso. Disseram que a igreja os estava ajudando, que a esposa estava doente e lhe morrera o filho. Uns irmãos se haviam reunido em sua casa e orado pela família enferma. Nós estávamos muito fatigados e tínhamos sobre nós a preocupação do trabalho durante a reunião e desejávamos ser escusados. Curvámo-nos naquela noite em oração e apresentámos seu caso perante o Senhor. Rogámos que pudéssemos conhecer a vontade de Deus a seu respeito. Todo o nosso desejo era que Deus fosse glorificado. Queria o Senhor que orássemos por esse enfermo. Deixámos o caso com o Senhor e recolhemos-nos para descansar. Num sonho, o caso daquele homem me foi claramente apresentado. Foi mostrado o seu procedimento desde a infância e que se orássemos, o Senhor não nos ouviria, pois ele atendia à iniquidade em seu coração. Na manhã seguinte, o homem veio para que orássemos por ele. Nós o tomámos de parte e dissemos-lhe que sentíamos ser forçados a recusar o seu pedido. Contei-lhe meu sonho, que ele reconheceu ser a verdade. Ele praticava a masturbação desde a infância e continuara nesta prática através da sua vida de casado, mas disse que procuraria romper com ela. Esse homem tinha um hábito longamente arraigado para vencer. Estava na metade da existência. Seus princípios morais estavam tão fracos
que, quando postos em conflito com a condescendência há tanto arraigada, eram vencidos. Ali estava um homem que se degradava diariamente e, todavia, ousava arriscar-se a entrar na presença de Deus e pedir um acréscimo da força que ele vilmente dissipara e que se concedida consumiria em sua concupiscência. Que paciência há de Deus! Se ele lidasse com o homem segundo os seus caminhos corruptos, quem poderia viver à sua vista? Que seria se houvéssemos sido menos cautelosos e levado diante de Deus o caso desse homem? Enquanto ele praticava iniquidade, teria o Senhor ouvido? Haveria atendido? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista e aborreces a todos os que praticam a maldade. Este não é um caso isolado. Mesmo as relações matrimoniais não foram suficientes para preservar esse homem dos hábitos corruptos de sua adolescência. Quisera poder convencer-me de que casos como o que apresento são raros. Sei, porém, que são frequentes. Por vezes nós temos situações que nos ocorrem em igreja, em grupos de oração, de pessoas que nós precisamos, pedem-nos para orar pela sua vida, pela sua saúde, até pela família, por situações. Mas aqui temos claramente um exemplo de uma situação. Esta é a irmã Ellen White, que é a autora de muitos livros que nós lemos. E ela e o seu marido eram bastante assíduos na igreja, faziam parte da estrutura da igreja. E ela era profetisa que Deus quis que ela escrevesse. Todos os livros que ela escreveu foram indicados por Deus, foram sonhos, foram situações que Deus lhe mostrou para escrever. E aqui ela mostra um exemplo claro de uma pessoa que precisava de orações, mas estava em iniquidade. Sabia que estava em iniquidade, mas nunca mudava. Por isso é que Deus diz, mesmo que vocês oram, eu não vou ouvir as vossas orações. Porquê? Porque este homem continuava em iniquidade. A família dele tinha sido destruída, a mulher estava doente e tinham perdido o filho, mas ele continuava na iniquidade desde a sua adolescência. E era impossível que Deus pudesse ouvir as nossas orações quando as pessoas continuam a querer fazer aquilo que acham que por direito têm que fazer. Isto também acontece aqui diariamente, mas nós não temos mais nada a não fazer de falar com Deus, pedir sobre essa pessoa. Por isso é que é por vezes importante saber as duas partes. Por exemplo, num divórcio, nós ouvimos uma parte, a outra fica onde está a outra parte, nós não sabemos o que está a acontecer. Se uma pessoa pede orações, olha, a minha mulher deixou-me, mas porquê que te deixou? Temos que tentar saber, porque devemos fazer orações uns pelos outros. A intercessão é muito importante e Deus diz que é muito importante que nós intercedemos uns pelos outros. Mas por vezes estar a fazer uma oração sem saber no que é baseado, também temos que saber. Neste caso, Ellen White, uma profetisa de Deus, recebeu esse sonho do porquê que Deus não ia ouvir as orações deles. Por vezes é possível, nós temos dons, Deus dá-nos dons, capacidades para perceber. E por vezes Deus também nos diz, de várias maneiras, várias formas, se aquela pessoa está com uma vida normal ou se precisa de ser esclarecido em alguns aspectos. Eu quis vos ler isto porque realmente é importante. Nós depois mais à frente vamos ler outros, existem aqui outras coisas também muito importantes para nós, como crentes, como indo à igreja todas as semanas,
possamos apostar mais nos nossos irmãos, possamos ver aquele irmão que está triste, aquele irmão que não fala, aquele irmão que está sempre com a cara baixa. Será que ele está a precisar de orações? Será que ele está com uma vida complicada, mas não se sente à vontade para falar connosco? Por isso é que nós devemos orar ao Pai e pedir que Deus nos mostre se aquela pessoa precisa, se aquela pessoa está a passar necessidades, se aquela pessoa não tem família. Por vezes nós não vamos ao pé das pessoas, mas o nosso dever é estar sempre a olhar pelo próximo. E então eu quero vos desejar um resto de boa tarde e que fiquem na vossa mente que este ajudar o próximo tem que ser algo que nós temos que fazer todos os dias, todos os momentos. Se não temos oportunidade, liguemos a uma pessoa, vamos ligar a um amigo ou uma pessoa mais velhota que nós já não falamos há muito tempo. De certeza absoluta que essa pessoa vai ficar feliz de ouvir a vossa voz. Tenham um resto de dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.